Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma correção de questão, mais uma questãozinha comentada. Hoje, Banca FCC, Fundação Carlos Chagas, vamos à questão. Metro, Companhia Metropolitana de São Paulo, vamos corrigir a questão. Considerando-se as alterações propostas entre parênteses no final da frase para o segmento grifado, o verbo que deverá permanecer no singular está em... Estamos vendo uma questãozinha de concordância. Vamos fazer o seguinte, entendamos o seguinte. Os termos sublinhados vão ser substituídos por outros que estão entre parênteses. Ele quer saber o verbo que vai permanecer no singular. Acompanha comigo. O fenômeno até ganhou um nome japonês. Quem ganhou o nome japonês foi o fenômeno. O fenômeno é sujeito do verbo ganhar. Então é óbvio que se o fenômeno sujeito for para o plural, o verbo vai acompanhá-lo. A proposta é as ocorrências do fenômeno. Vejam, as ocorrências do fenômeno até ganharam um nome japonês. Então, nesse caso, vai para o plural. Não é resposta, porque eu quero aquela que permanece no singular. B. Lá estaria o carro. Cuidado com essas situações aqui, hein? Porque nesse carro, o carro é o sujeito que está invertido. A ordem está invertida. Lá o carro estaria. Sendo o carro o sujeito do verbo estar, é óbvio que se ele for substituído por um termo no plural, vai também o verbo concordar com ele. Lá os carros estariam os carros. Letra C. Mas algo mudou. Algo não é sujeito do verbo mudar? É óbvio que se ele for substituído por um termo no plural, o verbo vai acompanhá-lo. Mas algumas coisas na sociedade mudaram. Também não é resposta, porque eu quero aquela que permanece o verbo no singular. Onde houvesse música jovem. Bom, aí já começa a mexer um pouquinho com aquilo que a gente quer, que é o seguinte. O tempo todo a gente está vendo os verbos concordando com os sujeitos. Só que aqui o verbo haver, você já ouviu falar nisso, não já? Já até corrigimos uma questão anterior que tratava disso. Quando o verbo haver, com sentido de existir, quando ele tiver sentido de existir, o verbo haver é um verbo que, fala gente, impessoal. Sendo ele um verbo impessoal, lembre-se, o verbo impessoal é invariável. Nesse caso me ajuda. Onde houvesse música jovem, se o verbo haver é impessoal, ele não tem sujeito. Se não tem sujeito, é óbvio que esse termo aqui, sendo flexionado, ele não vai concordar com ele porque ele não é sujeito do verbo haver. Então, sendo um verbo impessoal, é um verbo invariável, eu estou propondo que coloque o quê? Espetáculos de música jovem. Tenta, vai. Onde houvesse, espetáculo não pode ser houvessem, porque é um verbo impessoal, é um verbo invariável. Consequentemente, a resposta da nossa questão é letra D de dado. Vamos verificar a letra E para ver se está tudo certinho? A crise global tem seu papel nesse movimento. Aqui só precisa de ter uma atenção. A crise global, sujeito no singular, verbo no singular. Se eu colocar no lugar de a crise global, botar as seguidas crises da economia global, as seguidas crises, termo no plural, vai ter o verbo tem no plural. Como é que esse verbo tem no plural? Com acento circunflexo, concordando com o sujeito. Ficou claro isso, gente? Por isso, resposta letra D de dado, porque o verbo haver, nesse caso, tem sentido de existir, consequentemente, invariável não vai acompanhar nenhum termo no que diz respeito à concordância. Ficou claro isso, gente? Questãozinha fácil, questãozinha tradicional da FCC, que trata de concordância verbal. Tá ok? Até o próximo encontro. Um abraço. Tchau, tchau.